Já pode se assentar. Convido mais uma vez a igreja a abrir a palavra de Deus na terceira carta que o apóstolo João escreve. E nós leremos, olha só, uma carta inteira da Bíblia hoje. Terceira João, dos versículos de 1 a de número 15. Terceira carta do apóstolo João nos diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram um testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão um bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, obrigado pela Tua palavra lida, pela Tua revelação, Pai, que nos fala do modo correto como devemos andar aos passos de Jesus, o nosso Deus, Redentor e Salvador. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos ama e obrigado por essa manhã. Sê conosco, que essa palavra penetre a nossa alma e que nós saiamos daqui, Pai, cada vez mais cheios do poder do Espírito Santo e obedecendo Jesus Cristo em tudo o que Ele ordena. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você já deve ter ouvido que na igreja existem muitos hipócritas, não é verdade? Nós lemos o Salmo de número 26 e o salmista ali, que é Davi, nos fala que ele é íntegro. Davi ele reconhece a obra do Senhor na sua vida, falando da sua integridade, que até mesmo ele não se assenta com os hipócritas. Mas muitas vezes nós somos acusados porque nós professamos muitas coisas no nome de Jesus e muitas vezes nós também falhamos e vamos continuar errando. A misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas faz com que nós reconheçamos os nossos pecados, a fim de que nós cada vez mais nos tornemos mais santos na semelhança de Jesus Cristo. Mas muitos que se desviam, veem essa hipocrisia e não, dos outros irmãos, mas não veem na sua vida. Fulano finge uma vida que não vive, muitas vezes é desculpa que muitos usam para só simplesmente sair da igreja. Mas eu queria fazer uma breve ilustração. Quando um grande compositor compõe uma música e anos depois alguém vai lá e toca, reproduz essa composição primorosa, mas erra em uma nota, quem foi que errou? Foi aquele que resolveu tocar mais uma vez ou foi o compositor? Quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos um Deus que nunca erra. Nós vemos um Deus que jamais vai fazer acepção de pessoas. Nós vemos um Jesus que vence, um Jesus que acerta sempre. E deixar Jesus por conta de alguns erros é o maior erro que nós podemos cometer.
Nós devemos sempre, sempre nos refugiar nos braços de Jesus. E o próprio Jesus, que andou com o apóstolo João, que anda conosco hoje, nos ensina que o amor cristão não é apenas para ser sentido, mas também para ser declarado e demonstrado. Isso nós vemos na vida de 3 homens aqui que o apóstolo João nos apresenta. 2 homens que andam segundo a verdade de Deus e um outro que não anda segundo a verdade de Deus. E nós também podemos até colocar um 4º homem, o próprio apóstolo João aqui, nesse cuidado com a vida da igreja local, da qual Gaio pertence, da qual Diótrefes pertence, da qual Demétrio pertence. E nós vemos na sua postura também uma postura de um homem de Deus que anda segundo os caminhos do Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos a vida de Gaio, que é um exemplo de cristão. Nós vemos que o apóstolo João, ele ressalta pelo menos algumas vezes, no versículo 1, no versículo 2, no versículo 5, no versículo 11, que ele era amado. Não apenas João sentia aquele sentimento de amor, mas declarava para que Gaio era alguém muito amado. E ele também estava ali exortando Gaio a sempre se apegar com a verdade na demonstração do amor. Nós vemos que Gaio, ele era amado, e que ele, no versículo 2, ele tinha uma vida espiritual saudável. Nos versículos de 3 e 4, ele não apenas vivia uma vida espiritual saudável, mas demonstrava frutos, demonstrava um bom testemunho, e ele fazia com que as pessoas à sua volta compartilhassem desses bons frutos junto com ele. E nós vemos na sequência, no versículo de número 5, 6, 7, 8, que há algumas atitudes práticas que Gaio aqui, que o apóstolo João enaltece que Gaio faz. Essa vida de amor, essa vida de espiritualidade saudável, de bom testemunho, eram embasadas em 3 ações práticas aqui na vida de Gaio. Em primeiro lugar, ele era hospitaleiro. No versículo 5, nós vemos aqui o apóstolo João falando isso, enaltecendo essa boa prática de Gaio, que ele tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Nós vemos a hospitalidade de Gaio aqui sendo como não apenas ele na sua vida, mas também a sua casa. Eles eram comprometidos com a obra de Deus, recebendo os estrangeiros, e não eram quaisquer estrangeiros. O texto ele continua e ele nos mostra que, no versículo 7, que esses estrangeiros, eles estavam saindo de suas casas, saindo de suas regiões, por causa do nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. Muitos nossos irmãos, eles sofrem por causa do Evangelho. E nós temos a boa oportunidade de não estarmos sofrendo da mesma intensidade, mas também de estarmos sofrendo junto com eles, dando suporte para eles. Versículo de número 6 e versículo de número 7 vai falar que o dever que os cristãos têm é de se envolver com essa obra, de se envolver com a obra missionária, de se envolver com a obra do nome, como é que é enaltecido. E não apenas isso. Versículo 8 deixa muito claro que tudo isso repercute em Gaio ser um repercussor, um cooperador da verdade. Ele não apenas recebeu, mas ele também andou e cooperou para a propagação da palavra de Deus. É o que o versículo 8 nos diz. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos isso, a hospitalidade, a cooperação, o suporte de uns com os outros, esse espírito missionário também, o texto enfatiza isso. Nós experimentamos mais o amor de Deus, nós nutrimos cada vez mais uma vida de espiritualidade saudável e nós desfrutamos de bom testemunho entre os irmãos. Nós não temos por que temer, porque nós estamos vivendo Jesus de uma forma intensa. Nós estamos cada vez mais cheios do Espírito Santo e nós vemos isso na vida de Gaio. No entanto, o apóstolo João, ele chama atenção para um outro personagem aqui, Diótrefes. Diótrefes, ele era o extremo oposto do que era Gaio. E nós vamos ver ali também Demétrio, né? Diótrefes, ele é o exemplo de como um cristão não deve ser. Ou melhor dizendo, ele é o exemplo de alguém que não é cristão, mas que vive no meio da igreja. O Diótrefes, ele amava mais
mais a si mesmo do que os outros e mais do que a Cristo. Ele trazia para si mesmo a primazia. O versículo 9 vai nos dizer isso, que escrevia algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele estava tendo uma postura extremamente anticristã. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo de número 1, enfatizando o versículo de número 18, nós encontramos que quem deve receber toda a primazia? Somente Jesus Cristo. Nele existe toda a essência de tudo que existe. Nele nós encontramos o porquê das coisas existem. Em Jesus nós encontramos que toda a criação ela só existe porque Jesus, pelo poder de sua palavra, pelo poder de sua glória, fez com que todas as coisas acontecessem. Nós encontramos isso em Hebreus, nós encontramos o apóstolo João também falando isso lá no seu evangelho, que por meio dele, se não tivesse Jesus, se não fosse Jesus, nada teria propósito, nada existiria. E Diótrefes aqui estava exercendo uma postura de primazia para si mesmo. E ele não apenas via isso, não apenas trazia para si mesmo e tentava trazer o máximo que pudesse dessa primazia na vida da igreja, como ele também perseguia e via, né, como uma ameaça, não apenas as pessoas ali da igreja, mas o apóstolo João, que tentou calar e tentou difamar várias vezes. E nós vemos isso de uma forma muito prática também na vida de Diótrefes. O apóstolo João enfatiza na primeira parte do versículo 10 que Diótrefes ele era maldizente, ele falava mal dos outros pelas costas, ele inventava mentiras. A gente vê também que na segunda parte do versículo 10 que Diótrefes ele não apenas mentia, mas ele tinha uma ação muito clara e muito escancarada de que ele perseguia os irmãos da igreja que eram favoráveis da verdade, porque o apóstolo João fala ali no versículo de número 12, que você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Ele perseguia também os adeptos do apóstolo João, e não apenas fazia mal, impedia que outros se achegassem, se aproximassem, fazia com que eles se calassem, como também expulsava esses irmãos da igreja, de uma forma muito autoritária. Expulsava os irmãos da igreja. E a característica principal desse líder, e essa é a característica principal de todo líder ditador, é que é em priorizar a sua própria glória ao invés de priorizar a glória de Cristo. Esquecendo completamente, por exemplo, o que o João Batista falou em João 3, Mateus 3, melhor dizendo, desculpe, que importa que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo João aqui enaltece e traz à tona a vida desse homem chamado Diótrefes, para nos mostrar também os perigos que muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, crentes correm. Nós vemos muito por aí, tem sido falado muito sobre lideranças de abuso nas igrejas. E nós devemos, sim, prestar atenção nisso. Nós devemos, como o apóstolo João nos apegar a líderes que realmente exercem uma piedade cristã e que são imitadores de Jesus. Nós não vemos na própria vida de Diótrefes uma imitação de Cristo. A glória na vida de Diótrefes era dele, não a de Cristo. A verdade que ele queria era dele e não a de Cristo. E nós não podemos correr o risco disso. Isso vale para líderes, mas isso também vale para as pessoas que comungam, que vêm no domingo, que servem nas suas casas, que servem nos seus trabalhos, serve para os presbíteros, para os diáconos, para a igreja toda. Devemos nos apegar a Cristo, porque em Jesus nós aprendemos o que é ser manso e humilde de coração. E nós devemos abraçar isso, porque Jesus ele é a verdade aqui propagada e instaurada pelos apóstolos. Ele era um praticante do mal, nós vemos isso no versículo de número 11, Diótrefes, mas na sequência nós vemos mais um homem, Demétrio, que é o imitador do bem. Demétrio ele era digno de ser imitado, ele tinha um bom testemunho dentro da igreja e fora da igreja também. Ele era alguém que trazia alívio, ele era alguém que trazia paz para as pessoas, ele era alguém que exercia o fruto do Espírito Santo. Ele era alguém que era amoroso, que trazia alegria, que trazia paz, que tinha domínio próprio. Ele era um exemplo de homem na vida da igreja, onde nós devemos também nos espelhar.
E o apóstolo João aqui, inspirado por Deus, traz à tona esse terceiro personagem aqui nessa terceira carta, que a prova incontestável de um novo nascimento é que o cristão ele dá bons frutos. Nós vemos aqui na vida de Gaio, na vida de Demétrio, e nós vemos que essa é a evidência do novo nascimento. E o apóstolo Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, orientando um pastor de igreja, ele vai falar lá no capítulo 4, versículo 12, para que não deixemos que nos menosprezem pelo fato de sermos jovens, mas que sejamos o quê? Padrão dos fiéis, no amor, no procedimento, na fé, na pureza e na palavra. Nós devemos exercer a nossa espiritualidade também próximo de pessoas que amam tanto a Jesus quanto nós deveríamos amar. Nós devemos nos aproximar de pessoas que querem viver Jesus a todo custo e que fazem de tudo em nome da verdade, em nome de Jesus. E o bom testemunho, ele não é tudo, obviamente, na vida do cristão, mas com certeza, ele abrilhanta a nossa proclamação. A trazer as obras acompanhadas daquilo que nós estamos proclamando e dizendo que acreditamos, traz muito mais compromisso uns com os outros, compromisso com aqueles que ainda precisam conhecer a Jesus Cristo. E nós devemos estar na imitação desses homens que imitam a Jesus. Nosso Deus, ele nos ama tanto que se encarnou. E nós podemos hoje, crendo em Jesus, viver uma vida de santidade e justiça, segundo o seu poder e segundo a sua graça sobre nós. E não posso deixar de falar aqui do apóstolo João, quem escreve essa carta. O apóstolo João, ao escrever essa carta, ele demonstra todo o seu zelo, e ele se coloca no lugar como um presbítero, mesmo sendo apóstolo, ele se apresenta como um presbítero. Ele não quer trazer a primazia para si mesmo, mas ele quer dizer, olha, eu estou cuidando de vocês. Por mais que eu tenha andado com Jesus, isso para mim é a coisa mais importante, eu não quero que vocês vejam em mim soberba. O apóstolo João se apresenta como o presbítero. E aqui nós vemos que o apóstolo João, ele nos fala sobre, que ele orienta que homens de Deus não podem ser ingênuos, trazendo a verdade de que existem pessoas más, existem pessoas boas na vida da igreja. Lembrando da parábola do trigo e do joio, que os irmãos bem sabem. O apóstolo João, ele também convoca que outros homens, aqui como por exemplo Gaio e Demétrio, que outros homens de Deus, eles convocam outros homens de Deus para extirpar o mal que existe de dentro da igreja. A igreja precisa de homens fortes. A igreja precisa de homens que andam segundo a imitação de Jesus Cristo, que exercem a sua virilidade, a sua varonilidade, a sua vida como alguém que ama Jesus por tudo que ele faz. Nós precisamos viver na imitação de Jesus Cristo. Deus, ele quer fazer de nós homens e mulheres segundo a sua vontade. E o apóstolo João, ele também enaltece aqui que existem coisas que precisam ser faladas pessoalmente, enaltecendo a comunhão, enaltecendo o contato uns com os outros. E nós precisamos viver na vida de Deus uns com os outros, dando bons testemunhos um para com os outros, a fim de que Jesus cresça em nós, a fim de que nós possamos falar que eu já não existo, eu já não vivo mais, mas quem vive em mim é Jesus Cristo. Nós precisamos viver buscando o Senhor Jesus, a uma vida de espiritualidade. E nós precisamos buscar a Deus com tudo que nós temos, entendermos que nós cristãos precisamos sermos amigos uns dos outros, ajudando, dando suporte na vida uns dos outros. E concluindo, devemos valorizar os dons de cada um, para servirmos a Deus e auxiliar o próximo sem exercer essa primazia, entendendo que toda a glória é de Jesus. No começo dessa devocional, a gente viu que a resposta para essa hipocrisia que muitas vezes pode nos assolar é que o amor cristão não é apenas para ser sentido, mas para ser declarado e demonstrado. E meus irmãos, vou fazer isso pela primeira vez na minha vida.